Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu vim aqui para dar umas pequenas dicas para vocês na área da infância e da adolescência, tá certo? A primeira dica é em relação a alguns prazos. Conceitos de idade. Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é aquela entre 0 e 12 anos incompletos. Adolescente é aquele entre 12 anos completos e 18 anos incompletos. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele deve ser aplicado para essas pessoas, para crianças e para adolescentes. Porém, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente ele coloca uma pequena exceção, que está no artigo 2º do nosso Estatuto. O parágrafo único do artigo 2º do nosso Estatuto, ele faz a seguinte previsão: em algumas situações excepcionais previstas em lei, o Estatuto pode ser aplicado ao adolescente até os 21 anos de idade. Portanto, pessoal, a regra é a seguinte: criança de 0 a 12 anos incompletos, adolescentes de 12 a 18 anos incompletos. Em algumas situações excepcionais previstas em lei, pode-se aplicar o Estatuto para as pessoas até os 21 anos de idade. Em que situações isso pode acontecer? Eu vou dar um exemplo para vocês. Prática de ato infracional. Na prática do ato infracional, leva-se em consideração a data do fato. Por exemplo, um adolescente comete um ato infracional aos 17 anos de idade, porém, ele vai ser julgado apenas aos 18 anos de idade. O que acontece com ele? Ele vai ser julgado como adulto, deixa de ser julgado, é julgado como adolescente. Nessa situação, o adolescente ele é julgado como adolescente, apesar de ter completado 18 anos, o que importa é a data do fato. Na data do fato ele tinha 17 anos, responde como se adolescente fosse e cumpre a medida socioeducativa como se adolescente fosse. Portanto, nesse exemplo que eu dei, digamos que o jovem receba a medida de internação. Se ele receber a medida de internação, mesmo depois dos 18, ele é obrigado a cumprir essa medida até, no máximo, 21 anos ou 3 anos de internação, o que vier primeiro. Portanto, pessoal, a aplicação do Estatuto para aqueles que têm mais de 18 anos é uma medida excepcional. Tem que ser verificada, tem uma previsão legal e é assim que tem que ser atendida. O ato infracional é o melhor desses exemplos. O jovem pode responder ainda que seja adulto. E um outro exemplo, digamos que o jovem esteja cumprindo a medida socioeducativa e durante este cumprimento ele completa 18 anos. Ele deixa de cumprir e passa a cumprir como se adulto fosse? Não, ele continua cumprindo como se adolescente fosse. Está previsto isso na medida de internação e, por consequência, na medida de semi-liberdade. Espero ter ajudado vocês sobre essa definição dos critérios de criança e adolescente. Boa sorte!